A dinâmica do jogo. Bom, o que é a dinâmica do jogo? O que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida? E o que eu perco ou o que eu ganho quando eu tenho ciência disso? Bom, eu sou o Flávio Fã Alexandre e eu resolvi saber. Bom, a dinâmica do jogo é uma dinâmica que eu aprendi a como ensinar as personalidades esquivas sobre aquilo que ela está fazendo com a vida dela. Então, o que é a dinâmica do jogo? Uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, é que o jogo sempre fica mais difícil. Se você entra para jogar algum joguinho, a primeira fase geralmente é a fase de climatização. Você está se aclimatizando ao jogo, você está entendendo a atmosfera, o propósito, os comandos básicos. Depois disso, que você domina isso, você vai passar para um desafio um pouco maior. E isso vai sendo sucessivamente aumentado a dificuldade desse jogo, até que você chegue no que a gente chama de final do jogo. Na minha época, a gente tinha muitos jogos e esses jogos eles sempre tinham um final. Hoje em dia a gente tem outro tipo de jogos que são jogos que não tem final. Então, pensando nisso, um rapaz chamado Simon Sinek, ele fala sobre a dinâmica do jogo finito e do jogo infinito. Bom, o que é o jogo finito? É um jogo bem estabelecido com regras claras e que vai, vamos dizer, definir um começo e vai definir um fim. Esse final acontece às vezes com o término do tempo, um tempo pré-estabelecido, outras vezes vai terminar com uma pontuação. São jogos bem estruturados, bem definidos. E existe um jogo infinito. Esse jogo infinito ele não tem regras claras e a graça do jogo é você permanecer jogando quanto tempo você puder. Em uma comparação simples, a gente tem de um lado, a gente tem o tênis. Quando chegar a 45 pontos, você termina um game, depois você vai ter um setting, que vai ser uma quantidade específica de games, e depois você tem o jogo completo para ver quem ganhou mais sets, mais games e mais partidas, né? Bom, e existe o jogo infinito. O jogo infinito, por exemplo, é o frescobol. Frescobol não tem graça nenhuma para você derrubar a bola. A graça do jogo é você manter a bola quicando de uma raquete para outra. Você joga em parceria com este outro, não é o seu adversário. No tênis, você tem um adversário, você quer vencer ele. Você pode até gostar de jogar, simplesmente jogar, mas a graça do tênis é você derrotar o seu adversário. Bom, e o que isso tem a ver conosco? A vida é um jogo de regras não muito bem definidas. E a graça da vida é você viver ela por máximo de tempo que você puder. A graça está em jogar, não é chegar no final. Uma coisa que a gente aprende é que a cada fase o jogo vai ficando mais difícil, mas eu também como jogador vou ficando mais experiente. Eu conheço mais estratégias, eu sei aquilo que dá certo, eu sei aquilo que dá errado. Eu começo a fazer jogadas diferentes das primeiras jogadas e eu começo a ter também mais prazer nesse desafio. Você tem que aprender a ter prazer no desafio. A vitória, ela é consequência da sua capacidade de enfrentar desafios e aprender com esses desafios, improvisar, mudar de estratégia e continuar crescendo. Então, tudo na natureza, ele tem uma regra universal que esta coisa ela tem que se desenvolver. Mas elas só rompem esse paradigma, essa constante, essa lei de desenvolvimento quando ela começa a morrer. Então, quando você começa a morrer ou entrar num estado de corrupção, a matéria vai se degradando, vai diminuindo até virar talvez pó. No caso dos seres humanos, depois de morto, depois de algum tempo, a gente vai virar só pó. Bom, então a gente tem que viver diante dessa ciência que a vida é um jogo infinito, as regras não são muito claras, cada jogador tem que desenvolver as suas regras, de preferência que seja em comum com outros jogadores, mas o porquê que você joga esse jogo é muito particular. Isso tem a ver com a sua missão, isso tem a ver com o seu propósito, isso vai definir a sua existência. Tem um filósofo alemão chamado Martin Heidegger e ele fala no seu livro sobre o ser e o tempo. Ele fala sobre a existência de pessoas ordinárias que vivem a vida como uma consequência
irrefletida de fatos, de padrões, do qual ela não tem controle, ela vai simplesmente viver na vida. Ou existe um segundo tipo de pessoas mais elevadas, que são as pessoas que vivem propriamente. Elas sabem que a vida delas vai ter um fim, mas elas constituem para si objetivos, sentido, significado para a sua vida. Então, o foco principalmente ele está em você saber o que você não vai perder tempo fazendo. Se não tem a ver com os meus princípios, os meus valores, se não tem a ver com a minha missão, meu propósito de existência, eu começo naturalmente a ir rejeitando isso, deixando de lado. Para quê? Para que eu faça coisas que tenham a ver com o meu sentido. Se eu faço coisas dentro do meu sentido, eu vou estar bem mais satisfeito ao fazer isso, eu vou ter alegria, eu vou ter satisfação. Então, voltando para as pessoas com uma personalidade esquiva, qual é o grande problema delas? É que elas olham os desafios e elas temem esse desafio. Essa estrutura protetiva finge que não tem graça do jogo para não participar do jogo, mas na verdade não quer perder. Então não faça isso. Assuma que você está no jogo, tente ser o melhor possível, busque uma conduta de excelência, sempre fazer o melhor, aprenda a jogar, saiba quais são as regras do jogo, desenvolva parcerias ao longo do processo. Os jogos são divertidos para a gente jogar com outras pessoas, isso que é divertido. Simon Sinek também fala uma coisa muito interessante. Ele diz que a outra pessoa contra quem você joga não é seu inimigo, ele é o seu adversário, ele é o seu rival. O rival muitas vezes é a pessoa que nos faz sair da zona do conforto e ele nos estimula a crescer. Quando eu observo ele, que ele está caminhando mais rápido do que eu, tipo um coelho na corrida, eu vou correndo mais rápido possível para alcançar aquele coelho. O objetivo é alcançar o coelho. Então, quando a gente tem um rival, não necessariamente isso é uma coisa ruim. É uma coisa que nos tira da nossa zona de conforto e nos estimula a produzir. Produzir é bom, é excelente. Uma vida feliz é uma vida que produz. Então, entenda a dinâmica do jogo. Não tenha medo de perder. Perder faz parte. Antes que a gente possa ganhar boas partidas em qualquer jogo, a gente vai ter que perder. Mas essas partidas que a gente perder, a gente vai aprender com elas. E no próximo jogo a gente vai voltar mais forte. Nietzsche tem uma frase muito famosa que diz: o que não nos mata nos fortalece. Essa é uma frase excelente. Então, enquanto houver vida, há esperança. Eu tenho que estar me adaptando, eu tenho que estar crescendo. Se eu estiver crescendo, me adaptando, mesmo em meio a perdas, às derrotas, o meu estado de espírito ele está para cima, ele está crescendo. Nossa vida não é baseada nas circunstâncias. É hora que a gente perde, mas essa perda, essa derrota, ela serve como crescimento para a gente alcançar outros objetivos. Então, aprenda a perder para que você possa ganhar. Mantenha o jogo, continua lá, continua crescendo, continua produzindo. Escolhe pessoas rivais, pessoas que vão te estimular. Aprende, modelagem, observa como as pessoas estão jogando. Será que isso é aplicável para mim? Se é aplicável para mim, tenta. Não é garantia que vai dar certo para você, mas tenta. Aprende a errar. A gente precisa ensinar os nossos filhos, a gente precisa ensinar os nossos parceiros, amorosos ou de negócios ou de estudo, a perder, a aprender com a derrota, a aprender com a perda, para que a gente possa atingir lugares melhores. Abraça o jogo, vai para cima, tá bom? Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, assina e ativa o sininho, compartilha com alguém. Se não está pelo YouTube, vai lá no Instagram, @FlávioFanAlexandre, segue, curte e compartilha, manda para algumas pessoas, marca pessoas no texto da postagem.